Essa semana volta aquela discussão sobre a contribuição sindical obrigatória, né? A gente está vendo aí que desde que mudou o governo, começaram a falar na mudança, na volta desse imposto, né? Que ia ser ressuscitado, que ia voltar novamente, mas agora já estão dizendo que existe uma minuta de um projeto de lei, inclusive com o valor novo, que é bem diferente do valor antigo, da forma do desconto, daquilo que vai ser descontado, vai aumentar. E aí o povo está querendo saber, será que isso vai aprovar, como é que isso está? E nós vamos falar para você que está acompanhando isso, né, que muitas das vezes está começando a entrar no mercado de trabalho agora, não tem efetivamente noção de como era isso aqui, para aquelas pessoas mais antigas relembrar, né, o sofrimento que era ter que descontar, falar um pouquinho como era antes de 2017, quando aconteceu a reforma trabalhista, que mexeu um pouquinho nisso, tornou isso obrigatório, muita gente disse que extinguiu, mas não, isso ainda teve uma força do sindicato que tentou continuar com isso aí, e vendo só lá para o ano de 2019, quando trocou o governo, uma definição com relação. Mas fique até o final, que nós vamos falar disso, e principalmente nós vamos estar falando de qual é a intenção do valor que eles estão pensando em implantar isso novamente. Mas antes de continuar, não se esqueça do like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal para estar compartilhando aqui com a gente dessas informações. E também avisar que eu vou deixar aqui no link na descrição uma solução para sofá, para capa de sofá, para aquelas pessoas que têm animal, principalmente, né, gato, cachorro e um grande público feminino aqui no canal. Se vocês quiserem, vocês podem acessar através do link na descrição, pedir o orçamento, depois que receber o orçamento, pode falar, ó, eu vi esse anúncio através do canal do Grupo Teixeira lá do YouTube, você vai ganhar 5% de desconto. Mas como é que funcionava essa questão de desconto da contribuição sindical? Por que mudou, por que não mudou? Então, antes de 2017, como é que funcionava isso? Qual era o padrão? Né? Existia aí basicamente 3 contribuições no âmbito do sindicato, que era a contribuição sindical, era a contribuição assistencial e era a contribuição confederativa. A contribuição sindical, que é aquela que era descontada uma vez no ano, tinha da empresa, mas tinha do trabalhador, e nós vamos ficar aqui só falando do trabalhador, mas consequentemente isso vai impactar porque existe sindicato das empresas e sindicato dos trabalhadores. Mas nosso foco aqui no nosso vídeo é falar para os trabalhadores. Então, essa contribuição sindical era descontada uma vez no ano, em março, recolhida em abril, e era o valor correspondente a um dia de salário. Essa contribuição era considerada obrigatória, constitucional, e a sindical e a confederativa, que eram as outras 2 contribuições, eram contribuições que eram entendidas como obrigatórias somente para aqueles empregados, aqueles trabalhadores que eram sindicalizados, eram associados ao sindicato. Então, por conta de convenção coletiva, eles eram obrigados também, então os outros não. Mas como é que funcionava isso na prática? Na prática, para você ter os serviços do sindicato, como homologação e outras situações mais, muitos sindicatos exigiam essas outras contribuições também. Então, era uma situação que era usada como uma maneira de compelir você a poder estar recolhendo todas as contribuições, não só aquela que era a contribuição sindical, mas as outras contribuições também, que eram entendidas pela maioria aí dos juristas como facultativa e somente obrigatória para aquelas pessoas que eram sindicalizadas. Mas o grande problema e a grande discussão sempre foi que a contribuição sindical, ela fere um preceito constitucional, que seria a liberdade de associação. Então ela caminhava junto, né, com essa discussão toda, essa discussão porque ela feria a liberdade sindical. Ninguém é obrigado a se associar independente ou contra a sua vontade. Então, o princípio é que a associação, seja ela qual for, sindical ou não, que ela tem que ser livre, a pessoa tem que manifestar a vontade. E o sentido, como funcionava a contribuição sindical? Era o contrário, é que você é obrigatório a pagar independente de você se associar ou não. Então, já vinha uma discussão com relação a isso, e era uma das taxas, né, que o trabalhador sofria esse desconto, reclamava muito, já existe muito impacto no contra-cheque do trabalhador, mas mesmo estando dentro dessa forma, já existia uma discussão querendo, né, tornar isso de acordo com a Constituição no ponto da liberdade de associação, ou seja,
livre. A pessoa ou o trabalhador que quisesse, ele pagava, e o que não quisesse, ele não pagava. E aí, em 2017, veio a reforma trabalhista, né, uma reforma que teve bastante contestação aí por parte de trabalhadores, etc., órgãos de classe e tudo mais, mas no tocante especial à contribuição sindical, ela colocou isso que fosse facultativa, né, eliminando essa questão de obrigação, de ser obrigatório, ter que descontar independente do trabalhador e tudo mais. Só que parece que nesse texto ele teve várias discussões entre o sindicato, o pessoal entrou no Supremo e tudo mais, isso aí foi se discutindo e na prática continuava-se ainda a se descontar em muitos casos, né? Mas com a troca de governo, veio aí 2019 e tudo mais, houve uma mudança na legislação por conta do presidente anterior e isso foi praticamente sanado, ou seja, colocou-se na legislação a necessidade, a obrigação de, para que ocorra o desconto, que o trabalhador pudesse dar uma autorização por escrito, caso contrário não poderia descontar. Era facultativo, mas mesmo sendo facultativo, dependia de uma autorização escrita para que as empresas pudessem fazer o desconto. E aí houve, né? Não foi tranquilo, como sempre não tem esses assuntos, não podem ficar desse jeito, porque o sindicato acabou ia ter uma perda de receita muito grande, e essa discussão também foi parar no Supremo. O Supremo analisou, entendeu o momento, viu que, na verdade, por conta da reforma, e essa legislação ela estava em consonância com a Constituição e firmou o entendimento do seguinte, firmou o entendimento que sim, ela é uma contribuição facultativa e que dependeria, a partir de então, da autorização escrita do trabalhador para poder ser descontado. E aí jogou-se uma pá de terra em cima desse assunto, né? Então os sindicatos eles começaram a conviver somente com a assistencial e com a confederativa daquelas pessoas que eram sindicalizadas, né, associadas ao sindicato. Então, diminuiu e muito, né, porque a grande totalidade dos trabalhadores, principalmente daquela categoria, deixou de recolher uma contribuição importante e isso teve um efeito financeiro muito grande no sindicato. Agora, em 2023, por conta de uma eleição, mudança de governo, voltou-se a discutir isso novamente. E aí, já em alguns momentos, né, nós estamos com 8 meses de governo, em algum momento no início já se falaram na possibilidade disso voltar. Nós sabemos que o sindicato, eles apoiam esse governo que está aí, nada contra, cada entendimento de cada um, a democracia assim, as pessoas têm que, e os grupos eles têm que discutir o que eles entendem correto, e aí voltou-se à baila a obrigação, a trazer de volta a contribuição como se fosse obrigatória. Qual? A contribuição sindical. E aí agora, em 2023, que já é a nova mudança, né, de tratativa e de movimento, de movimentação para trazer essa contribuição de volta, então nós já vimos como é que ela era, vimos que ela tornou-se obrigatória e passou a ter que ter autorização para ser descontada, e agora surgiu ela como uma volta, né, um retorno da contribuição sindical como obrigatória. Mas o grande detalhe que surgiu essa semana, que está dando uma discussão muito grande, e é importante que a gente peça aqui a opinião dos trabalhadores, porque a gente quer saber se as pessoas que estão fazendo esse projeto de lei, que vão aprovar isso no Congresso, se elas estão escutando os trabalhadores, né? Se os trabalhadores eles vão ser ouvidos, se eles vão se manifestar sobre essa questão, porque o que a gente vê é que eles estão mudando a lei, entendendo o que é melhor ou o que é melhor para eles, vamos dizer assim, ou para o sindicato, mas sem indagar, sem fazer um questionamento, sem ouvir a parte que é mais interessada, que seria os trabalhadores. Volto a dizer aqui que isso aí vai impactar também as empresas, né? Do outro lado existe sindicato da empresa, mas como a gente está falando aqui, o nosso foco é os trabalhadores. Era necessário que se fizesse aí audiências públicas e escutasse os próprios trabalhadores para saber se eles estão dispostos. Agora que vem o pior. Antigamente, como eu falei no início do vídeo, era desconto de um dia por ano. Agora, existe aí uma minuta de um projeto de lei que ainda não foi apresentado, vai ser apresentado, pode ser alterado, mas de qualquer maneira, ele pretende ser encaminhado com desconto de 3 dias por ano. E aí já fizeram aí uns cálculos, né, dizendo que isso chegaria a 1% do valor do trabalhador durante o ano e tudo mais. A gente não sabe também
se a volta vai ser só da contribuição sindical, mas se vai tornar as outras também obrigatórias para todos os trabalhadores. É uma discussão muito grande. O fato é que quem deveria ser ouvido primeiro, antes de qualquer mudança, seriam os trabalhadores e não os sindicatos, né? Porque os trabalhadores, eles são as pessoas que vão impactar, que vão sofrer mais no seu contra-cheque, porque já tem muito desconto. E aí agora vamos aguardar nos próximos dias, né, se esse projeto de lei, essa minuta de projeto de lei, ela vai ser efetivamente encaminhada. Só que nós estamos já acompanhando, já no início de 2023 até agora, que existe um movimento concreto, já elaborando documentos que vão ser apresentados em forma de projeto de lei, para estar alterando e voltando, né, a contribuição sindical obrigatória, e mais do que isso, ela voltando e voltando, sendo alterada para ser cobrada 3 vezes mais do que era o valor anterior. E você, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí no nosso comentário sua opinião. Um grande abraço e até o próximo vídeo.